mulheres, né? Porque não se executa, né? Não é um ministério que executa em ações específicas, ele mais coordena, né? Fala um pouquinho disso. Na realidade, a CEPIR é uma secretaria que tem como finalidade articular os ministérios entre si, contribuir para a formulação de políticas com a perspectiva racial, né, e colaborar também para o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação dessas políticas. Ou seja, a tarefa de implementar a Lei 10.639, por exemplo, que determina o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todos os níveis, porque inicialmente foi até o nível médio, mas depois também passou para o nível superior. A tarefa da implementação dessa lei é do Ministério da Educação, é do MEC. Cabe à CEPIR colaborar com o MEC para a formulação de estratégias, orientações, né, diretrizes para a implementação da lei. Elaboração do material didático também? Exato. Quando nós falamos de orientações, de diretrizes, isso tem a ver com currículo, tem a ver com proposta pedagógica, tem a ver com que possíveis ações podem ser sugeridas. E aí o Brasil tem uma riqueza muito grande de experiências construídas no âmbito do movimento negro, construídas por professores e professoras que, ativistas do movimento negro, levam para seu ambiente de trabalho as questões raciais. E cabe à CEPIR, por exemplo, um pouco mapear essas experiências, né, e colocá-las, visibilizá-las junto aos gestores de educação para que eles favoreçam que essas experiências trabalhem a implementação da lei, né? Esse é um exemplo em relação ao MEC, né? Então, a nossa tarefa é especialmente essa, articular junto aos ministérios a incorporação da perspectiva racial na política pública, né? E aí é importante destacar isso, e para nós essa é uma oportunidade ótima, porque ainda não está muito nítido para as pessoas esse papel, porque o Estado, a princípio, isso é algo relativamente novo, não é? Essas secretarias têm 8 anos de criação, né? Então, é novo para a sociedade, é novo para o governo, nos 3 níveis, tanto no nível federal como no nível estadual e municipal, né? E esse novo, com 8 anos, a gente vem construindo, vem consolidando, vem reforçando, mas é importante diferenciar. A CEPIR, a Secretaria de Mulheres, não são secretarias que fazem atendimento direto à população. Elas são secretarias que têm por tarefa trabalhar com os ministérios para que os ministérios atendam cada vez mais e cada vez melhor toda a população, especialmente a população negra, porque todos os indicadores que nós temos das pesquisas do IBGE, das pesquisas do DIEESE, dos vários órgãos de pesquisa governamentais, especialmente, é que a população negra está em desvantagem no acesso aos direitos, né? Especialmente o acesso aos direitos básicos. Né? Nelson, como é que você vê o andamento aí do que a Mônica comentou, dessa questão da história e da cultura negra nas escolas, nas universidades? Sim. Parece que agora vai ter material didático sendo distribuído já em 2012, né? Mas até agora não... O que eu percebo é que a lei foi... a lei é de 2003, né? A lei 10.639. Depois, em 2008, surgiu a 11.645, que amplia para a história e cultura das populações indígenas, né? Mas eu, assim como cidadão, eu fico, às vezes, preocupado, porque o texto da lei, por exemplo, ele não delega responsabilidades, de modo que muitas instituições de ensino superior não assumem de maneira efetiva as responsabilidades na formação daqueles futuros docentes que irão trabalhar com a 10.639 ou com a 11.645. Então, isso é muito delicado, né? Eu tenho, inclusive, notícias que o Ministério Público já andou consultando instituições de ensino superior, inclusive a Universidade de Brasília, a instituição onde eu atuo, perguntando e questionando sobre quais são
o que tem sido feito por essas instituições para garantir, né? Cumprimento da Óbvio, porque a lei ela não delega, como eu disse, ela não delega. Então, e aí fica uma coisa meio dúbia, né? Porque, quer dizer, dúbia para quem quer. Óbvio que você sabe que se você precisa de implementar determinados conteúdos, você precisa de gente qualificada para trabalhar esses conteúdos. Quem tem feito isso, na verdade, são os núcleos de estudos afro-brasileiros nas diversas universidades estaduais, federais, universidades públicas e algumas instituições privadas de ensino, entendeu? Mas tem sido um esforço, um trabalho hercúleo, porque por mais que os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, nas universidades tentem desenvolver cursos de especialização e tudo, a demanda é muito grande. E óbvio que existe uma expectativa que as universidades, as administrações, as reitorias se incumbam de trabalhar de maneira efetiva na formação docente, não é? Então, Mônica, nós vimos no vídeo, né, ali o Abdias Nascimento, né, que foi um grande lutador aí das causas do movimento negro, que tanto lutou pelo Estatuto da Igualdade Racial, né? O que representa esse estatuto e o que agora precisa ser feito para ele ser bem implementado? Olha, o Estatuto da Igualdade Racial, não por acaso, ele tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional. E ao longo desses 10 anos ele sofreu várias transformações, né? A proposta inicial apresentada foi sendo negociada ao longo desses 10 anos, mas o que nós temos como resultado, que foi aprovado há um ano atrás, foi aprovado em julho de 2010, né? É uma lei relativamente nova, mas o que nós temos aprovado no Estatuto traz sim avanços, né? Traz possibilidades de irmos adiante nas políticas públicas, né? É importantíssimo trabalhar com a ideia de que há uma legislação que trata de ações afirmativas. O Estatuto tem um capítulo sobre saúde, tem um capítulo sobre educação, tem um capítulo sobre moradia, né? O Estatuto traz uma série de medidas, né? Ele traz uma série de prerrogativas para que os governos implementem ações que impulsionem a melhoria das condições de vida da população negra. Você diz os governos estaduais, municipais e o federal. Exato, porque o Estatuto ele vale para os 3 níveis. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque o fato de termos uma lei deve ser valorizado e, especialmente, deve ser cobrado, né? É importante que a população se mantenha atenta à implementação. É importante que a população cobre de nós, né? Governos, gestores públicos, né? Cobre a implementação, né? E o Estatuto também tem sido trabalhado por nós na CEPIR como uma ferramenta para avançar nesse trabalho da articulação com os ministérios. Isso que eu citei na minha fala anterior, né, de que nossa tarefa é articular os ministérios, nossa tarefa é ajudar na proposição de políticas, o Estatuto é um suporte muito importante para isso. Ele é uma ferramenta, né? Tanto que a ministra Luísa Barros criou um grupo de trabalho para construir estratégias para a implementação do Estatuto nos 3 níveis. Porque, sem dúvida, é importante encararmos a realidade de que vários gestores dizem como é que nós podemos tratar da questão racial, né? Há um nível de demanda dos gestores em relação à CEPIR e em relação a órgãos de promoção da igualdade racial no nível estadual, nos níveis municipais, de como fazer o Estatuto entrar no cotidiano das pessoas. Isso é uma construção, né? até porque esses órgãos também estão em construção, né? Exatamente. Nessa, eu gostaria também que você comentasse o Estatuto. O Estatuto, eu tenho conhecimento das 2 versões, né? A versão anterior, que obviamente era muito mais ampla e muito mais ousada, né? E aí a versão final, com todas as retaliações que existiram, né? Basta dizer que um dos principais opositores, ou se não o principal opositor dentro do Congresso ao Estatuto, era o relator, né? Então, era uma situação muito delicada. Enfim, hoje se tem um documento aí para ser trabalhado, né? Enfim, eu acho que falar dos antecedentes é também falar das lutas que existiram para que esse Estatuto tivesse
uma ousadia maior, não é? Mas, enfim, o documento está aí e a gente precisa lidar com ele, saber como trabalhá-lo. Eu também acho que, na verdade, eu entendo que existem leis e existem recursos legais para a gente poder trabalhar o avanço da sociedade, mas existem coisas que também são fundamentais, né? Por exemplo, se a sociedade civil não percebe, né, que é preciso, determinados avanços são necessários, tudo fica muito difícil. Eu acho que há um equívoco muito grande no Brasil. Uma coisa, isso eu estou muito atento a isso. Uma coisa é você ter um sistema democrático que você pode votar, ser votado, né? Você pode eleger os seus representantes. Isso é um processo democrático, mas é diferente, né, do que a gente entende por cultura democrática. Uma cultura democrática é diferente, ela é mais generosa, ela é mais ampla, é muito além dessa falácia, me desculpe, mas eu acho que é uma falácia quando a gente cai naquela visão idílica, aquela visão paradisíaca do Brasil como um lugar que é aberto a todas as diferenças. É óbvio que quando a gente fala das disputas, dos espaços de prestígio e poder, isso não se corrobora. Então, quer dizer, é insustentável essa visão de um Brasil, né, paradisíaco, quando no cotidiano as relações são outras, percebe? Então, eu acho que é óbvio que tem que se pensar o estatuto, tem que se pensar, mas também tem que pensar as formas as estratégias que a gente tem que desenvolver para que a sociedade brasileira perceba que nós nunca fomos isso que nós imaginamos ser como sociedade brasileira. Muito pelo contrário, uma sociedade que se construiu sob o signo da violência, escravidão e depois uma longa transição de 1888 até o século XXI, uma transição infindável, né? Então, nós temos todos esses problemas. Mudança de pensamento e mudança cultural. Não né? Entendeu? Vamos comentar mais no próximo bloco. Vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61 3799 5866, 3799 5867, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre as políticas de promoção da igualdade racial. Estão aqui comigo Mônica Oliveira, gerente de monitoramento de políticas públicas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e Nelson Inocêncio, professor da UNB, Universidade de Brasília, e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Bom, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa campanha da CEPIR, Igualdade é para Valer. Bom, a campanha foi instituída em março desse ano, né? O slogan da campanha é Igualdade Racial é para Valer. E a ideia é, através dessa campanha, que tem uma característica de campanha de gestão, como nós chamamos dentro da CEPIR, a ideia é impulsionar, ampliar o número de ações afirmativas que estão sendo desenvolvidas no país como um todo. Ela é uma campanha bastante ampla, né, e dela tem participado diferentes atores da sociedade. Então, ela é uma campanha que está firmando acordos com empresas públicas como Caixa, como os Correios. É uma campanha que está firmando acordos de cooperação com o Ministério